Olhe para o céu esta noite. Não importa onde você esteja. Afaste-se por alguns segundos das luzes da cidade e encare a escuridão acima da sua cabeça. Quantas estrelas você consegue contar? 100? 1000? A verdade é que seus olhos enxergam apenas uma fração do que realmente existe. Cada pequeno ponto luminoso que atravessa o vazio pode ser um sol, e ao redor de quase todos eles existem planetas. Mundos inteiros, alguns maiores que a Terra, outros cobertos por oceanos, desertos ou montanhas que nenhum ser humano jamais verá. O universo tem quase 14 bilhões de anos. É vasto em uma escala que desafia qualquer tentativa de imaginação. E, curiosamente, tudo aquilo que forma essas estrelas também forma você. O cálcio dos seus ossos, o ferro do seu sangue e o oxigênio que você respira nasceram no interior de estrelas que morreram bilhões de anos antes da humanidade existir. Somos, literalmente, poeira estelar tentando entender o próprio cosmos. Agora pense por um instante. Se o universo é tão antigo, tão gigantesco, e se as mesmas leis da física se aplicam em toda parte, então por que tudo permanece em silêncio? A matemática sugere que deveriam existir milhões, talvez bilhões de civilizações inteligentes espalhadas pela Via Láctea. Algumas delas deveriam ser milhões de anos mais antigas do que nós. Com tanto tempo disponível, essas civilizações poderiam ter colonizado galáxias inteiras, construído estruturas gigantescas ao redor de suas estrelas ou enviado sinais que atravessassem o espaço. E, ainda assim, quando apontamos os maiores radiotelescópios já construídos para a imensidão negra do universo, não recebemos absolutamente nada. Nenhum pedido de ajuda. Nenhuma transmissão. Nenhum eco distante. Apenas um silêncio tão profundo que chega a ser perturbador. Esse mistério possui um nome: Paradoxo de Fermi. E talvez a resposta para ele seja uma das ideias mais assustadoras que a humanidade já concebeu. Em 1996, o economista Robin Hanson apresentou uma hipótese que mudou completamente a forma como cientistas e filósofos enxergam esse silêncio cósmico. Ele sugeriu que toda civilização inteligente, sem exceção, precisa enfrentar um obstáculo praticamente impossível de superar. Uma barreira invisível. Um ponto crítico na evolução da vida onde quase todas as espécies desaparecem antes de alcançar as estrelas. Essa hipótese ficou conhecida como o Grande Filtro. Imagine uma muralha colossal atravessando a história do universo. De um lado estão bilhões de planetas onde a vida tenta surgir. Do outro, as raríssimas civilizações capazes de sobreviver por tempo suficiente para explorar a galáxia. A pergunta que realmente importa não é se essa parede existe. A pergunta é muito mais inquietante: nós já conseguimos atravessá-la, ou ainda estamos caminhando diretamente em sua direção? Existem apenas duas possibilidades. A primeira é surpreendentemente otimista. Talvez o Grande Filtro já tenha ficado para trás. Talvez o nascimento da própria vida seja um acontecimento tão improvável que tenha ocorrido apenas uma única vez em todo o universo conhecido. Pense no salto gigantesco entre moléculas sem vida e a primeira célula capaz de se reproduzir. Talvez essa transformação seja um milagre estatístico quase impossível de acontecer. Se for verdade, então somos extraordinariamente especiais. Somos a primeira faísca de consciência surgida em um oceano de escuridão. Os pioneiros de um universo ainda vazio, destinados a levar a vida onde antes existia apenas silêncio. Nesse cenário, o cosmos parece deserto simplesmente porque ninguém mais conseguiu nascer. Mas existe uma segunda possibilidade. E ela é infinitamente mais assustadora. Talvez a vida não seja rara. Talvez planetas cobertos por oceanos e florestas existam aos milhões. Talvez civilizações inteligentes surjam o tempo todo. Talvez, neste exato instante, em algum lugar distante da Via Láctea, outra espécie esteja olhando para o céu e fazendo exatamente a mesma pergunta que nós fazemos. O problema é que todas elas acabam encontrando o mesmo destino. Em algum momento de sua evolução, cada civilização desenvolve tecnologia suficiente para transformar o próprio planeta e também para destruí-lo completamente. É nesse instante que o Grande Filtro aparece. Armas nucleares capazes de apagar continentes em minutos. Colapsos ambientais provocados pela própria espécie. Inteligências artificiais cujo funcionamento ultrapassa a capacidade humana de compreensão. Biotecnologias capazes de alterar ou extinguir populações inteiras. Quanto mais inteligente uma civilização se torna, mais poder ela acumula. E quanto maior o poder, maior também a possibilidade de um erro irreversível. Talvez seja exatamente por isso que o universo permanece silencioso. Não porque ninguém tenha existido, mas porque ninguém sobreviveu tempo suficiente para deixar sua marca entre as estrelas. Imagine milhares de mundos florescendo ao longo de bilhões de anos. Civilizações construindo cidades monumentais, explorando seus sistemas solares, dominando a energia de suas estrelas, até que, em algum momento, tudo desaparece. Não com uma explosão espetacular, mas com um último sinal de rádio perdido na imensidão. Um último satélite vagando sozinho pelo espaço. Um último planeta silencioso orbitando uma estrela indiferente. O silêncio que ouvimos hoje talvez não seja vazio. Talvez seja um gigantesco cemitério cósmico. É justamente por isso que alguns cientistas observam Marte com um misto de esperança e medo. Encontrar fósseis de micro-organismos simples significaria que a vida surge facilmente quando as condições são favoráveis. Mas encontrar evidências de uma antiga civilização seria muito mais perturbador.
Porque, se outra sociedade inteligente existiu tão perto de nós e desapareceu completamente, isso significaria que civilizações complexas realmente são comuns. E, se mesmo assim o universo continua mudo, então todas elas falharam. Todas encontraram a mesma barreira. Todas chegaram ao mesmo fim. Talvez, neste exato momento, nós também estejamos caminhando lentamente em direção a essa parede invisível. Somos uma espécie jovem brincando com forças que mal compreendemos. Manipulamos o átomo, alteramos o clima do planeta, criamos máquinas capazes de aprender sozinhas e desenvolvemos tecnologias cujo impacto ainda não conseguimos prever. Nunca fomos tão poderosos. E talvez nunca tenhamos estado tão próximos de descobrir se realmente somos inteligentes, ou apenas perigosamente capazes. Quando você olhar para o céu novamente, lembre-se de uma possibilidade inquietante. Talvez aquelas estrelas não estejam vazias. Talvez elas apenas estejam silenciosas. E, às vezes, o silêncio não significa ausência de vida. O silêncio pode ser o eco de incontáveis civilizações que existiram antes de nós, e que nunca conseguiram sobreviver à própria inteligência.